É de muito valor que os encontros, o culto, a celebração, mas também o tempo de ensino seja um tempo de experiências distintas de comunhão e crescimento. E não há comunhão só no intelecto. O crescimento só no intelecto é como uma sala da universidade, onde cada um só circunstancialmente tem algum relacionamento, mas pouco nível de comunhão. No corpo de Cristo nós queremos comunhão. Nós queremos nos alegrar, ter experiências congregacionais de crescimento. E nos alegrarmos com o crescimento uns dos outros. E o que nós vamos receber juntos nesses dias, até domingo, é de muito valor para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E eu tenho certeza que você vai apontar uma série de questões que vai aplicar imediatamente sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida profissional, porque Deus vai te dar nesses 3 dias até domingo uma série de conteúdos, de sementes para um autoconhecimento, para um despertamento em características que Deus já pôs em você e que precisam ser vistas, iluminadas, investidas, adubadas, cuidadas, e vão dar fruto, irmão, muito fruto, em nome do Senhor Jesus, muito fruto. Eu quero, antes de me esquecer, eu quero agradecer o Rogério. O Rogério, levanta a mão, Rogério. O Rogério que nos ajudou, ele que confeccionou esses banners para a gente divulgar bem, ficaram tão bonitos, espalhados aqui, espalhados lá fora. Então é o Rogério que fez isso. Se você precisa de coisa assim, o Rogério trabalha com isso e nos abençoou muito aqui nessa produção, foi muito especial. Muito obrigado, Rogério. Glória a Deus por isso. Eu quero acompanhar com você toda a ministração por meio dessas telas que vão aparecer. Você não precisa se preocupar em fotografar as telas. Eu prefiro que você se ocupe em anotar coisas importantes. Não tente anotar o que está escrito nas telas, não vai ser preciso. Não tente anotar tudo, porque eu quero prestar atenção, eu quero depois rever tudo. Você vai receber todas essas telas no seu WhatsApp. E você vai ter elas perfeitas, elas em alta resolução, qualidade, para você reler, para você estudar, para você relembrar de tudo isso, todas essas telas. Então é importante, se você tem, e importante que tenha, coisas para você pontuar, que são detalhes, que são insights, que são expressões, pontos necessários, ou às vezes perguntas, dúvidas. Isso sim, você vai anotando e vai, se você não trouxe recursos hoje, pode pedir, os irmãos aqui da secretaria que estão lá ajudando lá, vão te ajudar com folhas, com canetas. Amanhã você já vem mais provisionado ainda, e aí você pode ir anotando coisas, porque você vai esquecer. Nós esquecemos. É mesmo, pastor, lembra? A questão não é que você esquece do conteúdo, é que você esquece também que esqueceu o conteúdo. E nunca mais aquilo volta. E uma janela aberta para você entrar e receber ou viajar para um universo distinto, rico, se perde. Então anote as coisas pontuais, as coisas que estão fazendo muita diferença, não estão na tela, você precisa lembrar, ou perguntas, ou pontos, e anote rapidamente ali para você continuar prestando atenção na exposição. Está sendo transmitido online, ao vivo, e esse conteúdo vai permanecer online. Não significa que amanhã você não precisa vir presencialmente, não significa que domingo você vai falar assim, eu não preciso vir. Eu preciso que você esteja todos os dias até domingo aqui, porque é completamente diferente se você está presencialmente. Aqueles irmãos que não tiveram nenhuma condição de estar aqui hoje, estão tendo a oportunidade de participar online, e você vai ter a oportunidade de ouvir, assistir e compartilhar com outros, porque vai permanecer no site, no canal do YouTube da igreja, do Projeto Adoradores. E eu quero começar com um gráfico ou um desenho que nós trabalhamos ele em 2016. E é essa imagem 5, 7 e 9. Em 2016, a gente foi dando continuidade a um ensino que desde o início da igreja nós sempre primamos por compartilhar, que diz respeito aos dons do Espírito, aos ministérios de Cristo e aos dons de Deus.
E isso é necessário o tempo todo, a gente voltar, a gente relembrar isso. E você frequenta culto, você participa, às vezes assiste online, isso é de muito valor, isso é muito bom. Mas não há nada mais importante, seja no culto, na ministração, numa palavra, numa mensagem, num evento, do que nós recebermos porções da palavra. Eu tenho compartilhado muito sempre com muitos líderes aqui. Olha, eu não posso responder, eu penso, eu acho, ou também eu não posso assim, não, eu não concordo. Eu preciso, como pastor, como líder, ou você como pai, como marido, ou qualquer um de nós como crentes, nós precisamos sempre ter uma resposta assim: está escrito na palavra isso, isso, isso e isso. E nenhum de nós tem a obrigação de guardar os versículos, mas você pode usá-los o tempo todo. Às vezes você só se lembra de uma frase, porque inúmeras vezes eu só me lembro de uma frase, porque a palavra do Senhor diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu não estou me lembrando agora onde que está o endereço desse versículo, não importa. Importa que eu me lembre da palavra, ao invés de dizer eu acho, eu penso, eu concordo, eu discordo, eu posso priorizar, dizer, está escrito na palavra isso, 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 isso. A partir de um princípio sólido, imutável, irrefutável, inerrante, que são os princípios, os decretos eternos de Deus, você constrói um raciocínio, você constrói uma resposta. Então, nós sempre buscamos como igreja ter nas ministrações, nas mensagens, nas lições dos pequenos grupos, no aconselhamento, no discipulado, o que está escrito no texto bíblico. E esse é um valor que vai formando cultura para nós como igreja, que vai se perdendo por aí, porque hoje é muito a oratória motivacional, é muito o que eu penso, né? É a discussão dos problemas atuais da igreja brasileira, é a discussão dos problemas atuais da sociedade, de como as pessoas estão, de como as coisas estão acontecendo, e vai nos faltar os fundamentos. E os fundamentos são da mais elevada importância. Qualquer que seja o seu desafio pessoal, familiar, profissional, a palavra traz fundamentos que vão te nortear, que vão fazer toda a diferença. Toda a diferença. E se você ousar abandonar qualquer tentativa ou a repetição de tudo que ainda não deu fruto e dar um passo de fé em cima do que está escrito na palavra, o Senhor está comprometido com você e você vai experimentar frutos da palavra. Portanto, voltando lá ao que eu estava colocando para vocês, desde o início nós cuidamos, e Deus que nos fez assim, muito de trazer o estudo da palavra, a escola de discípulos, a ministração, as mensagens, sempre conteúdo denso da palavra, daquilo que é fundamento. Então, desde o início da igreja, nós estamos ministrando continuamente os 5 ministérios de Cristo. A igreja, ela é formada, ela trabalha, ela atua por meio dos 5 ministérios de Cristo: o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral e o ministério de ensino, mestres. Em Efésios capítulo 4, Paulo ensina com clareza que a igreja funciona por meio desses 5 ministérios. A igreja cresce por meio desses 5 ministérios. Nós somos aperfeiçoados nas nossas debilidades ou nas nossas necessidades, carências, limitações, por conta da ação desses 5 ministérios. Então é a coisa mais imprescindível, importante que eu e você saibamos. Queremos saber cada dia mais sobre o que são os 5 ministérios de Cristo, como eles atuam, como eles fluem. E eu vou tocar um pouco nesses 5 ministérios. Hoje nós vamos ver como eles estão diretamente ligados aos seus dons, talentos, habilidades e ao seu tipo de personalidade. Como Deus faz as coisas com muita perfeição, planejado. E não tem nada que seja assim, ó, que legal. Não, tem coisa, como Deus é perfeito, como Deus é preciso. E aí nós vamos descobrindo que cada um desses 5 ministérios está em nós, porque eles são os ministérios de Cristo. Cristo está em nós, nós estamos em Cristo. Então esses 5 ministérios estão em nós.
Ainda que Deus levante homens e mulheres que têm o ofício apostólico, o ofício profético, o ofício pastoral, o ofício de evangelista, o ofício de mestre, Deus levanta homens e mulheres que são templo do Espírito Santo para atuarem com os dons de Cristo, uma vez que Cristo está nele. Então nós vamos trabalhar nesses 5 ministérios. Mas nós temos também, e temos ensinado sobre isso, os 9 dons do Espírito Santo. E não só na época de Pentecostes, nós nos dedicamos a estudar sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito, o fruto do Espírito, e aquilo que Deus faz na hora que nós começamos a ter relacionamento e depender do Espírito Santo, como o que cada um desses dons e frutos mexe conosco. Ninguém é manso porque tem essa virtude. Ninguém é controlado porque tem essa virtude. Ninguém é bondoso porque tem essa virtude. Ninguém é uma pessoa de fé porque tem essa virtude. Ninguém expressa amor ou age em amor porque tem essa virtude. Ninguém ousa no domínio próprio, na fidelidade, na palavra profética, porque tem essa virtude. Isso só é possível porque o Espírito Santo está em nós. O fruto do Espírito são 9. E esses 9 frutos do Espírito, ou os frutos do Espírito, os frutos do Espírito e os dons do Espírito, que são 9, se o Espírito Santo está em nós, esses frutos estão em nós, e esses dons estão em nós, porque o Espírito Santo está em nós. Mas eu preciso estudar sobre isso, eu preciso reconhecer isso, e eu preciso ativar isso na minha vida, priorizar isso na minha vida. Por exemplo, falar em línguas é um dom do Espírito Santo. E para entendermos a importância disso, a palavra do Senhor nos diz assim: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Não é a única forma de edificação, mas é uma forma de edificação de elevadíssimo valor. E eu posso viver sem essa edificação que vem quando eu falo em línguas. Posso. Existem milhares de pessoas ao nosso redor que não falam em outras línguas e estão frutíferas no Senhor, são salvos, são convertidos, estão fluindo. Existem pessoas que não querem isso, existem pessoas que nem creem nos dons espirituais, existem pessoas que não creem nessa questão de falar em outras línguas, nem concordam com falar em outras línguas, mas está escrito no ensino apostólico da igreja que quando eu falo em outras línguas, eu edifico a mim mesmo. Assim como está escrito que se eu pedir ao Espírito Santo, Ele vai me dar. Eu quero experiências com o Senhor de falar em outras línguas. Por que, meu filho, você quer isso? Porque eu quero me edificar. Eu quero experiências com o Senhor de orar em outras línguas e isso me trazer alguns elementos de comunhão, de intimidade e de experiências espirituais, de vitórias que eu ainda não tive. Mas os 9 dons do Espírito, como este, falar em línguas, não são habilidades que nós adquirimos. São manifestações do Espírito Santo. Nós falamos do 5, falamos do 9, mas resta falar do 7. Os 7 são 7 habilidades de Deus. Estão em Romanos 12 e são descritas ali por Paulo num contexto muito especial. Você tem lá no canal YouTube da igreja uma ministração sobre Romanos 12, que há duas semanas atrás eu ministrei expondo, pensando previamente nesse conteúdo aqui, expondo o que é que Deus nos ensina através de Romanos 12? Não vos conformeis com este século, mas mudem a forma de pensar. E então, somente assim, vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que vocês estão orando e pedindo a vida inteira. Claro que esse pedaço do versículo fui eu que coloquei agora. Mas é uma forma de interpretar a realidade.
Um mundo de coisas boas, perfeitas e agradáveis, que nós buscamos em Deus, que nós oramos, que nós choramos, que eu clamo ao Senhor. Eu ainda não tenho, porque eu não mudei a minha forma de pensar. E a obra do Senhor, de Efésios 4, me aperfeiçoando, é para que eu mude a minha forma de pensar. É mais do que mudar pensamentos, é mudar a forma de pensar. E Deus está fazendo isso conosco. E Deus faz isso quando nós nos dedicamos ao estudo da palavra. Então, nós vamos buscando do Senhor, sejam o fruto do Espírito, que vão trabalhar o meu caráter. Ninguém é misericordioso por capacidade própria, mas é porque o fruto do Espírito está crescendo em nós. Então, nos tornamos misericordiosos. Ninguém fala em línguas porque recebeu essa graça, porque é um crente mais especial, e aí Deus deu para ele um brinde, uma premiação. De forma alguma, é manifestação da pessoa do Espírito Santo em nós. Mas eu já sei pela palavra que se eu pedir, Ele vai me dar. Mas eu preciso pedir. A Bíblia diz que eu tenho que pedir com entendimento. Eu sei o que eu estou pedindo. Então, se eu tenho um entendimento do que eu estou pedindo, por que eu estou pedindo, eu vou pedir, e eu vou pedir, e eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater. E a Bíblia diz que ser-me-á dado. Senhor, eu ainda não tenho. Acho que Deus não quer. Não, ainda não me foi dado. Eu quero, Senhor. Eu quero os frutos do Espírito. Eu quero entender e viver os 5 ministérios de Cristo. Eu quero entender e viver os 9 dons do Espírito. E eu quero entender e viver os 7 dons de Romanos 12. Diferentemente dos 5 ministérios de Cristo, que são Cristo ministrando, vivendo em nós. Diferentemente dos 9 dons do Espírito, que é o Espírito vivendo e se manifestando em nós. Os 7 dons de Romanos 12 são dados a nós. Estão aí em você. E em 2017, quando nós estudamos isso, por isso eu criei esse gráfico, nós demos continuidade a estudar sobre esses, coloca o próxima tela, os 5 ministérios de Cristo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os 9 dons do Espírito: sabedoria, conhecimento, discernimento, fé, curas, operação de milagres, profecia, línguas, interpretação. Curas, dom de curas. Quantos de nós já estamos orando e buscando, Senhor, eu quero manifestação de dons de cura? E não precisa ser um alvo assim, eu quero ser uma pessoa que ora e as pessoas curam. Não, na hora que eu tiver uma pessoa enferma em casa, na hora que eu for a um hospital, Senhor, manifesta o dom de cura, porque não é uma dádiva que o Senhor me dá e eu passo a ter essa capacidade, é a manifestação do Espírito, mas eu quero isso. E nós vamos focar mais intensamente nesses dias nas habilidades de Deus: profecia, diaconia, ensino, encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia. E realmente, apesar de a gente já lá em 2016 estar estudando isso, nós precisamos nos aprofundar na identificação pessoal das nossas características e dos dons que Deus já colocou em nós. E aí eu retorno lá nesse ponto em que eu disse, diferentemente dos 5 ministérios de Cristo, dos 9 dons do Espírito Santo, os 7 dons de Romanos 12, Deus colocou em nós. O verbo é no passado, colocou em nós. Assim como as características da nossa personalidade, dadas por Deus, Deus colocou em nós características dos 7 dons, chamados de dons redentivos. Bem, há um tempo atrás, eu acho que deve ter sido 2018 ou 2016, não me recordo. Nós estávamos numa conferência de pastores em Porto Alegre. O Marcos talvez se lembre disso. E a gente ouviu o irmão Edléo. E o irmão Edléo trouxe, próxima tela por favor, ele trouxe esse ensino. Como Deus flui? Como é que Deus flui?
E aí você pode fazer um parêntese e colocar numa outra prateleira aí dos seus arquivos, um outro ensino com muita profundidade, embora a gente não vai entrar nele. Deus flui de várias maneiras, e nós precisamos entender a forma de Deus fluir. E esse irmão veio trazendo, primeiro, Deus flui em comunidade. Quando nos unimos e vivemos em comunidade, Deus flui. Por isso o diabo trabalha intensamente para nos separar de família, e mesmo que esteja morando dentro da mesma casa, cada um é por si, cada um é o seu universo, cada um é uma ilha, cada um é independente, cada um é uma conquista, cada um é uma briga, cada um... Não, Deus quer que eu e você vivamos em família, porque Deus flui em comunidade. Esse é um fato. Só frequentar culto ainda não é comunidade, mas viver com meus irmãos, servir uns aos outros, andar juntos, carregar a carga uns dos outros, amar uns aos outros, isso é viver em comunidade. E Deus simplesmente flui em comunidade. Por isso que quando a ONU vai lá num país pobre, numa vila longe, no meio da mata, não sei aonde, lá na África, não importa em que país, e ali ela consegue reunir aquela comunidade, daí a pouco aquela comunidade tem alimento. Daqui a pouco aqueles meninos estão numa escola estudando. Daqui a pouco aqueles meninos estão vestindo um uniforme. Daqui a pouco está se formando famílias novas. A mudança da economia é visível, porque quando se ajunta para viver comunidade, Deus flui. Não importa qual religião, não importa se sabe ou não sabe disso, todas as vezes que nós decidimos viver em comunidade, Deus flui. Deus flui, segundo, servindo por amor. Todas as vezes que alguém vai servir o outro, não por obrigação, não por regra religiosa, não porque eu tenho muito, então eu preciso fazer alguma coisa. Não, por amor. Todas as vezes que alguém serve outra pessoa por amor, Deus está fluindo. Não precisa de arrepio, não precisa de absolutamente nada. Deus está fluindo. Isso é uma verdade, isso é algo absoluto. Todas as vezes que alguém serve o outro por amor, Deus está fluindo. Por que isso? Porque primeiro, Deus é comunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em plena, perfeita comunhão. Segundo, Deus sendo comunidade, Ele faz o quê? Ele vive e desfruta de amor. E esse também foi um ensino do Ediléo naquele dia. Ele ama, Deus Pai ama Deus Filho. Deus Filho ama Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo ama Deus Pai. Os três que são um só, mas são três pessoas distintas em uma só pessoa, se amam. Mais do que amar um ao outro, eles são amor. Deus é amor. Deus é amor. E todas as vezes que nós estamos servindo alguém, pode ser o inimigo, pode ser a pessoa difícil dentro de casa, pode ser alguém que a gente não conhece, todas as vezes, o irmão na igreja, todas as vezes que a gente está servindo alguém em amor, Deus está fluindo, porque essas características são divinas. Terceiro, com palavras e sons. Nós temos dificuldade para entender isso, porque eles pegaram os sons e a música e as palavras e colocaram num universo da eloquência, pregadores, preletores, coaches, ou a música no universo da arte, artistas, cantores, tocadores, gente que apresenta a sua arte, sua capacidade, mas sons, palavras, melodias, harmonias, ritmos, são elementos espirituais. Todas as vezes que nós estamos cantando, Deus pode fluir. Todas as vezes que nós estamos cantando a palavra do Senhor, Deus vai fluir. Todas as vezes que estamos juntos proclamando algo dos decretos eternos de Deus, Deus flui. Deus flui quando nós estamos usando as palavras. Por isso Paulo escreve e diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Ele vai fluir, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por todas as coisas. Deus flui dessas formas. Quarto, construindo a casa eterna.
cada passo, cada ato, cada serviço, cada semente que entregamos no altar do Senhor, na vida da igreja, corpo de Cristo, Deus está fluindo. Porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Cada vez que eu e você estamos doando nossa vida, nosso tempo, nossos recursos para a obra de Cristo no meio da igreja, nós estamos vendo Deus fluir. Seja um pobre que recebe um benefício por misericórdia, seja uma família que é atendida com uma cesta básica, seja alguém que é visitado no hospital, seja alguém que é servido por qualquer questão em família, a igreja está sempre pronta a servir, e isso faz com que Deus esteja fluindo. Todas as vezes que você servir alguém, todas as vezes que você atuar na vida da igreja, todas as vezes que você cantar louvores, adorar o Senhor, pregar o Evangelho, evangelizar, todas as vezes que você servir em amor, todas as vezes que você viver em comunidade, Deus estará fluindo. Oh Deus, onde o Senhor está? Deus, Deus, me socorre. Basta eu ir tomar algumas atitudes e Deus estará fluindo, porque é assim que Deus flui. Quinto ponto ali, desfazendo as trevas. E aí diz respeito aos ministérios, porque ele diz assim: eis que recebi toda a autoridade, me foi dada no céu e na terra. Jesus declarando: portanto, ide. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão libertar os cativos, vocês vão enfrentar as trevas, e nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Então todas as vezes que nós estamos exercendo os ministérios que Deus nos deu, para a glória de Jesus, Deus está fluindo, sentindo ou não, arrepiando ou não, tendo aqueles protocolos religiosos ou não, tendo aqueles referenciais litúrgicos de mover, de unção ou não, tendo alguém falando, gritando, esbravejando e pulando e escavando tudo, ou subindo nos tetos. Não precisa nada disso. Deus está fluindo. Todas as vezes que lermos a palavra dele, a palavra está agindo e não volta vazia. Isso é convicção. Eu não preciso ver isso, eu só preciso ter convicção. Todas as vezes que Deus está fluindo, como Deus flui? Quando Ele está manifestando a sua glória, fogo, luz, testemunho. Quando através de pessoas com frutos do Espírito, caráter, santificação. Todas as vezes. Eu posso ser um marido difícil, você pode ser uma esposa difícil, um patrão, um funcionário, um irmão, um parente, um membro da igreja, pode ser um vizinho chato, difícil, ou podemos ter alguém assim perto de nós, mas todas as vezes que o Espírito Santo atua em nós, e nós damos um passo de aperfeiçoamento, de santificação, Deus está fluindo. Eu não preciso contar testemunho, eu não preciso perguntar se estão vendo que eu estou melhorando. Todas as vezes que Deus está operando na minha vida, Deus está fluindo. Eu não preciso esperar que Deus fluir seja aquele evento sobrenatural lá no auditório, lá com fulano de tal, ou com o especial que veio de não sei onde. Não, Deus está fluindo quando na simplicidade da nossa vida nós estamos deixando Ele trabalhar através dos frutos do Espírito. Deus está fluindo através de pessoas com dons do Espírito. Quando o Senhor manifesta dons através de nós, Deus está fluindo. Agora eu posso pensar: Senhor, quantas vezes o Senhor está fluindo onde eu estou? Ou quantas vezes sou eu que estou fluindo? Eu estou tentando fluir no meu trabalho, eu estou tentando fluir nas finanças, eu estou tentando fluir nas amizades, eu estou tentando fluir num cargo que eu quero, eu estou tentando fluir numa conquista que eu quero, eu estou tentando, e eu ainda te peço, o Senhor é prova disso, eu te peço ajuda, eu oro todos os dias, eu clamo, eu estou pedindo, eu pedi lá na igreja, todo mundo está orando para que, mas não é isso que eu quero, Senhor. Eu não quero que o Senhor me ajude a eu fluir. Eu quero que o Senhor flua na minha vida. Você concorda com isso?
Eu quero que seja evidente. Eu estou pouco me importando se alguém vai reconhecer ou não, se alguém vai olhar para mim ou não, se alguém vai me anunciar ou não, se alguém vai me evidenciar ou não. Eu quero é que Deus flua. Eu quero que Deus entre na minha vida em comunidade, servindo por amor, com palavras e sons, construindo a casa, a noiva, a igreja, desfazendo as obras das trevas, manifestando sua glória, através do fruto do Espírito em mim, através dos dons do Espírito. Eu quero que Deus se manifeste e que a glória dele venha para Ele. É por isso que nós estamos num encontro ministerial. Eu quero isso para a minha vida nesse ano. E eu quero terminar esse ano com experiências pessoais de Deus fluindo. E Deus é uma trindade. Deus é uma comunidade. Eu quero que os dons de Cristo fluam na minha vida. Eu quero que os dons do Espírito Santo fluam na minha vida. E eu quero que os dons de Romanos 12, habilidades de Deus, fluam na minha vida. Então eu vou pôr em prática isso aqui. Eu quero isso aqui, Senhor. Eu não abro mão disso aqui. Eu não quero as coisas que o mundo me oferece. Eu não quero as coisas que mesmo a religião, ou o evangelismo, o evangeliquismo, ele propõe que é isso aqui, que é unção, coisa. Eu quero de verdade Deus fluindo na minha vida e através da minha vida. Por isso que nós estamos nesse ano trabalhando, próxima tela, com alinhamento, catartismos, aperfeiçoamento, capacitação, reto alinhamento. O Senhor está trabalhando para que nós, como membros do corpo de Cristo, atuando em nome dEle numa igreja local, sejamos alinhados. É possível que a gente imagine ser alinhado, ser todo mundo igualzinho. Todo mundo falando o mesmo mantra. Todo mundo repetindo as mesmas coisas. Todo mundo com os mesmos tiques. Todo mundo com os mesmos protocolos. Não é isso. Alinhamento não é isso. Alinhamento é cada um no lugar que Deus definiu, escolheu, colocou na nossa vida. Cada um com as características, os dons, numa ação do ministério da igreja como corpo. Porque Deus vai fluir. Quando estamos alinhados, cada um no seu lugar de frutificação, cada um sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, cada um sendo confrontado pelo Senhor, e às vezes é confrontado pela palavra, às vezes é confrontado pela cruz, às vezes é confrontado pelo corpo de Cristo. Respondemos com aperfeiçoamento. Isso significa, nós vamos nos alinhando. E todas as vezes que você vira aquela placa, aquele banner lá fora, nosso decreto 2025-26, alinhamento, catartismos, esse desenho aqui, você vai entender, Senhor, eu quero me lembrar, todas as vezes que eu olhar ali, eu quero me lembrar, eu estou sendo aperfeiçoado pelo Senhor, e eu sou o responsável por prestar contas a Ti, porque que nessa semana eu não cresci. Não é o Senhor que não quis fluir, eu é que não vivi aquelas realidades, e eu decidi, eu quero vivê-las. Eu quero vivê-las. E eu não quero vivê-las porque eu quero que o Senhor me melhore meu salário, eu quero que o Senhor me dê vitórias, eu quero isso, não, eu quero viver por causa do Senhor. Eu quero viver o Senhor, eu quero fluir do Senhor. Quando a palavra, a vida, o Espírito e a fé estão alinhadas, toda a igreja se torna a expressão visível de Cristo. Nós queremos, como igreja local que Deus estabeleceu, não apenas ser significantes na cidade porque temos um prédio, fazemos eventos, trazemos grandes preletores, nós crescemos numericamente, nós temos não sei quantas mil células. Não, nós não queremos crescer porque nos tornamos assim, os ícones, a igreja, e aí, não, irmão. Não precisa. Nunca foi nosso foco e espero que o Senhor nos conserve assim. Que o crescimento venha em todos os aspectos, organicamente. Mas não é esse o alvo. O alvo é que Deus flua. Que Deus alcance os perdidos. Que Deus nos aperfeiçoe, que nos tornemos cada dia mais semelhantes a Jesus. Então a palavra estará presente, haverá autoridade. Então a vida será real, não plástica.
não cinematográfica, cenográfica, ela será real, então haverá frutos. Então o Espírito estará presente. Estou tendo experiências pessoais com o Espírito Santo, seu fruto dentro de mim, transformando meu caráter, e seus dons dentro de mim, operando milagres. Então haverá ministério. E quando há ministério, Deus está agindo, Deus está fluindo. E se há fé verdadeira, as obras estarão visíveis. Eu quero produzir frutos, Senhor. Eu quero produzir frutos. Esse é o propósito nosso. Esse é o que Deus tem nos dado como desafios para nós como igreja. E nesse aspecto nós vamos entrar em algumas premissas sobre os dons. Nós só estamos introduzindo algumas coisas que você vai levar para casa e você vai estudar e vai se aprofundar muito em alguns aspectos dos dons que estão na sua área de atuação. Mas essas sementes aqui, elas vão dar muito fruto na sua vida. Então nós vamos começar por premissas gerais sobre os dons. Os dons em gerais, naqueles 3 grupos de dons que eu já coloquei para vocês. Pode passar, por favor. Talvez você tenha dificuldade de ler, se estiver numa posição mais distante, mas você vai receber isso aqui amanhã, isso já vai estar no seu WhatsApp, e você vai poder reler. Então veja se você consegue acompanhar. Premissas gerais sobre os dons. Primeiro, Deus é a origem, o princípio e o fim. Fim no sentido de finalidade de todas as coisas. Jesus é o agente, o verbo vivo, por meio do seu Espírito em nós. E nós, discípulos que nasceram de novo, somos o meio pelo qual Deus age na terra. Nós já vimos como Deus flui. Deus não flui porque eu cheguei num lugar, a presença de Deus estava lá, e Deus estava assim, eu me arrepiei, eu vou naquele lugar é santo, aquele lugar é diferente. Não. Deus habita em nós. A autoridade para Deus agir nessa terra depende de nós. Por isso o Filho veio em forma de homem, porque a terra Deus deu ao homem como autoridade. E eu e você nascemos de novo, somos a autoridade de Deus nessa terra. Portanto, Ele vai fluir em nós e através de nós, que nascemos de novo, porque nós somos o meio pelo qual Deus age na terra. Então seus dons, suas habilidades, suas riquezas, seu conhecimento, as oportunidades que nós temos, onde moramos, o que fazemos, o que vivemos, a igreja em que estamos, a cidade, o bairro, a rua, o que temos, os filhos, a família, tudo isso são arranjos de Deus, são oportunidades de Deus, confluências de Deus para Ele agir em nós e através de nós. Não é para ganhar dinheiro. Não é para prosperarmos e fazermos nossa carreira. Nada disso. Tudo isso se perde, tudo isso se vai. É para que Ele se manifeste na terra. Pensa nisso. Deus me fez, me sustentou até aqui, com todas as dificuldades. Se eu fosse Deus, eu tinha perdido a paciência com Sóstenes. E a graça dele é abundante, a misericórdia dele é infinita, se renova a cada dia. Por quê? Ele decidiu que uma porção gigantesca dele vai fluir na terra através de mim. De igual forma, nem menos nem mais, através de você. A ideia de igreja de alguns lá na frente, de alguns melhores do que o outro, de alguns que têm uma vestimenta, foi confrontada, caiu por terra. Desde lá, nós temos a história de Martim Lutero. Não, todos são servos, todos são ministros, todos têm acesso, todos podem andar por fé, todos têm dons. Isso não pode ser só um discurso da igreja, isso precisa ser real nesta igreja. E por onde andarmos, que todos nós estejamos fluindo em dons, em frutos, em graça, em testemunho, e que todos vejam e recebam Deus fluindo por meio de nós. Ainda que nos pareça sermos mais limitados que outros, mas nós vamos descobrindo aqui hoje que todos receberam porções de dons para áreas específicas.
E não tem nenhuma área mais importante do que a outra. Então eu e você precisamos entender que essas premissas, elas são fundamento, base para a gente entender, para a gente continuar estudando aquilo que vamos estudar, das características e dons de cada um. Deus é a origem, o princípio e o fim, a finalidade de todas as coisas. Jesus é o agente, o verbo vivo, por meio do seu Espírito em nós. E nós, discípulos que nasceram de novo, somos o meio pelo qual Deus age na terra. O propósito de tudo isso é a redenção, edificação e serviço. Tudo para a manifestação da glória do Pai. Próxima tela. Continuamos nas premissas gerais sobre os dons. E eu repito, você vai ter tudo isso. Se você prestar atenção, você já está sendo encharcado da água, do Espírito, da palavra. As sementes estão caindo em você agora, porque não é só ensino aqui. Você e eu estamos num ambiente, numa atmosfera e numa circunstância que Deus separou para isso, semear dentro de nós palavras, sementes que vão dar muito fruto. Então, você vai reler isso em casa. Dons são dádivas, presentes disponibilizados para propósitos. Dons não são prêmios espirituais. Dons não são presentes no sentido de Deus deixou comigo algumas capacidades. Dons são dádivas, sim. Os 5 dons de Cristo são dele. Já expus isso para você. Ele age em nós. Não são posses, mas expressões da autoridade e da missão de Cristo por meio da igreja. É o que está ensinado em Efésios 4. Os 9 dons do Espírito são dele. Ele age em nós. É o que lemos em 1 Coríntios 12. Os 7 dons redentivos, esses sim, são concedidos a nós. São como estrutura de serviço por meio da qual cooperamos conscientemente com a obra de Deus. Eles definem como respondemos a Deus e servimos aos seus propósitos. Romanos 12. Agora preste atenção em um detalhe aqui. Quando a gente pensa em dons, se eu ganhei essa xícara, eu levo ela para casa, eu guardo ela, eu uso quando quero, eu uso quando não quero. Então, é um elemento à parte de mim. Essa é a ideia que nós temos de dons. Deus me deu um dom. Eu tenho o dom de andar de bicicleta. Ok, esse não é um dom que é Ele se manifestando. Esse é um dom, capacidade, condição que Ele me deu. E eu defino quando eu quero andar de bicicleta. Sabe andar de bicicleta? Sei andar de bicicleta. Então, se eu precisar pegar uma bicicleta, eu saio e ando de bicicleta. Só que quando eu penso nos dons redentivos, eu preciso pensar de uma outra forma, de uma forma divina. Deus não nos deu os 7 dons redentivos no sentido de é uma ferramenta que eu te dei, usa quando você quiser, é sua, capacidade. Os 7 dons redentivos, dados, concedidos, que estão em nós, diz respeito a uma forma de pensar, de sentir, de agir. É um meio, um conjunto de elementos dentro de mim que me faz ser assim. Que quando eu estou diante de uma necessidade, eu não tenho que decidir se vou ou não usar aquele dom. Ele está aqui dentro e ele entra em operação. Eu toco o teclado. E vai ser muito raro eu estar em algum lugar, ter um teclado, as pessoas estarem cantando e ninguém tocar, e eu não me levantar e ir tocar. Podem existir alguns elementos que me fazem, não, eu não vou lá tocar.
mas é muito raro. O mais provável, que uma vez que eu tenho o dom de tocar teclado, é uma habilidade que Deus me deu, é uma ferramenta que eu posso guardar, usar ou não usar. É mais do que a ferramenta. Eu penso assim. Eu sinto assim. Eu conheço o que é que está acontecendo quando tem harmonias tocando o corpo. Harmonias acompanhando a melodia. Então, não tem ninguém que vai tocar, eu sento e toco. Porque eu sei a importância disso ser feito. Está dentro de mim a estrutura de alma para esse dom. Quando falamos dos 7 dons de Deus em Romanos 12, nós não estamos falando só da ferramenta disponibilizada. Nós estamos falando de como eu sinto, como eu penso, como eu me vejo, como eu ajo impulsivamente, como eu reajo, como eu tomo iniciativas. Deus te deu uma estrutura para determinadas ações. Isso é uma premissa dos dons. E é o que nós estamos vendo aqui. Os 7 dons redentivos são concedidos a nós como estrutura de serviço. Estrutura de serviço. Não apenas a ferramenta. A estrutura de serviço. Por último ali, a igreja é a manifestação de Cristo em nós e por meio de nós. Ministério é a manifestação do Espírito em nós. E serviço é a obra de Deus por meio de nós. Somos sal e somos luz. E reforçando, não é porque eu tenho uma obrigação, não é porque eu fui nomeado na igreja, não é porque eu entrei no ministério de tal ação, é porque eu tenho uma estrutura dentro de mim, que Deus me deu, está em mim. Eu posso decidir não usá-la, eu posso decidir me cancelar, eu posso decidir ficar no meu conforto. Eu não vou lá tocar, não, outro toca aí, eu não estou na escala. Não, isso está em mim. E eu quero servir, eu quero desenvolver o ministério, porque o serviço é a obra de Deus por meio de nós. Próxima tela, por favor. Nós vamos ver então premissas sobre os dons redentivos. E agora, embora eu esteja falando dos outros 2 grupos de dons, embora eu esteja falando muito, e vamos falar mais vezes sobre os dons do ministério de Cristo, nós estamos focados nesses dons, chamados dons redentivos. E embora a quantidade de conteúdo, eu tenho consciência disso, já é muito grande, já está assim, meu Deus, eu já esqueci o que o pastor falou assim. Por isso eu vou te dar todas essas telas. Por isso se você for diligente, sábio, você vai mergulhar nisso. E você vai se tornar perito, profundo conhecedor nisso que eu estou te entregando. Em nome do Senhor Jesus. E você vai desenvolver áreas de ação e de frutos para as quais Deus te fez. Você vai entender por que você está nessa terra. Quais são essas características que Deus pôs em você para servir. Por isso, de uma forma específica, premissas sobre os dons redentivos. Primeiro, pode passar. Dom redentivo é estrutura interna, não função externa. Então, no encontro ministerial, nós não estamos preocupados em dar cargo para as pessoas aqui na igreja. Nós não estamos preocupados em que tenha pessoas que assumam as coisas que a gente quer que a igreja tenha, que a igreja faça. Em hipótese alguma, nós chegamos até aqui sem nenhuma ansiedade por ter ou fazer aquilo que outros já fazem. Nós só temos 21 anos, nós aprendemos que é depois dos 20 anos que a gente começa a amadurecer. Não estou preocupado que outras igrejas já tenham, são mais velhas, são mais maduras, ou mesmo mais novas, já tenham isso, aquilo. Eu sei o que Deus nos deu, e o que Deus nos deu não diz respeito à função externa, diz respeito e depende absolutamente de pessoas que têm a estrutura interna. Se nós colocarmos para dirigir ônibus o dia inteiro na cidade, alguém que tem uma estrutura interna para pescar o dia todo, essa pessoa vai ganhar um salário a vida inteira, mas vai ser frustrada a vida inteira. O sonho dela vai ser se aposentar, ir para o rio, e aí sim eu vou pescar a vida inteira. Eu estou dando ilustração de coisas muito evidentes.
mas as coisas menos evidentes estão aí com você. Onde você trabalha, o que você faz, o que você usa para conseguir dinheiro, pagar as contas, prosperar. Talvez é possível que sejam apenas coisas funcionais, externas, que você sabe, que você faz bem, que te traz um retorno financeiro, ainda não é o que você sonha, imagina, tem que... E elas são contrárias à sua estrutura interna. Meu sonho seria, se eu pudesse. Se eu pudesse, eu largava tudo. Eu ia cuidar só disso. Imagina você olhando para o seu filho, que poderia estar numa área que é compatível com a sua estrutura interna. E esse filho assim, pai, eu gostaria tanto. Não, filho, não. Lá é que está te dando dinheiro, fica lá e acabou. Imagina o coração de pai. Não, filho, eu quero que você venha para a área que eu te fiz para prosperar. Eu te dei uma estrutura interna de sentimentos, pensamentos e ações que se encaixam numa área específica, que não é melhor do que a outra, não é inferior do que a outra. Mas eu te pus para isso. E porque te faltou conhecimento, você nunca tomou atitudes de fé. Você teve que correr para entrar no vagão que deu, até o dia em que você se aposentar. Não, Senhor, eu quero caminhar para um lugar em que se encaixam as estruturas que o Senhor me deu e o serviço que é para eu fazer. Eu quero isso, Senhor. Premissas, repetindo o primeiro, dom redentivo, a estrutura interna, não função externa. Não são atividades que podemos ter como interessantes a fim de nos ocuparmos. É o modo como o cristão percebe a realidade, processa valores, reage ao erro e busca frutificação após redenção. Seguindo, esses dons não são apenas funcionais, eles carregam uma missão de redenção. Com os dons, as características, a personalidade que Deus pôs em nós, as habilidades, aquilo que Deus depositou em nós, nós vamos manifestar na terra Cristo e a sua obra de redenção. Por isso são chamados dons redentivos. Em Cristo eles são redimidos, restaurados. Em funcionamento, eles apontam Cristo, eles apontam a redenção. Uma pessoa que flui no seu dom, no seu ambiente de trabalho, se torna um líder admirável, inspirador. As pessoas que estão à sua volta começam a receber mais do que ordens. Elas começam a ver sua vida se organizando. Elas começam a receber porções de graça, de amor. Daqui a pouco se convertem. Daqui a pouco estão também prosperando em outras áreas. Porque se eu recebi essa estrutura e estou trabalhando numa área que é compatível com essa estrutura, as pessoas que estão à minha volta estão recebendo Cristo. E o salário? Isso aí o Senhor cuida. Consequência. Porque está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas. Mas pastor, há tantos anos que eu só faço isso, não me interessa, Senhor. Eu estou entendendo que eu estou há muitos anos numa área de ação que não é compatível com a estrutura que o Senhor me deu. E eu quero descobrir em Cristo um caminho para eu trabalhar isso e me ver num lugar de frutificação em que essa estrutura interna recebida atua com os dons que o Senhor me deu. Eu quero isso para a minha vida. Isso é o que eu estou ministrando a você. Seja no contexto do trabalho, no ambiente do mercado, seja no contexto do corpo de Cristo, na distribuição das porções de Deus, seja um culto, não importa. Por isso que eu estou repetindo, nós não estamos só buscando pessoas que vão atuar em algumas áreas do ministério aqui. Nós queremos seu crescimento, sua
seu avanço, sua transformação da forma de pensar, experimentando coisas de Deus que nunca experimentou. Então seja aqui, seja numa atividade da igreja, seja lá no trabalho, seja de férias, essa estrutura funciona, e aonde você estiver, você age, você frutifica, Deus é glorificado, e Deus flui, alcança outras pessoas. Isso é o que importa. E de quebra, o Senhor também traz recursos, sustento. Esses dons não são apenas funcionais, eles carregam uma missão da redenção. São marcas criacionais colocadas por Deus antes da queda. Isso aqui é importantíssimo. Você está vendo cada um com um crachá, você vai entender isso com mais profundidade. Mas todos que estão com esse crachá já participaram dos seminários do MBTI, em que nós fizemos uma série de ministrações, de exercícios, para entender que, no meu caso, INTJ, eu sou uma pessoa que funciona preferencialmente na introversão. Eu sou uma pessoa que funciona preferencialmente no intuitivo. Eu já tenho convicção e provas há muitos anos de que eu sou uma pessoa que funciona preferencialmente por meio do pensamento. E eu sei que eu funciono preferencialmente por meio de julgamento. Não é julgamento de julgar as pessoas, é julgamento de estruturar, decidir as coisas. Isso é algo assim poderosíssimo, porque nisso estão minhas características, meu jeito de ser, o que eu faço, o que eu gosto, o que eu fluo bem. Nisso está como Deus flui por meu intermédio, por meu serviço. E eu e você podemos entender que esses dons, como esses daqui, essas características, como essas daqui, nos foram dadas quando nós nascemos. Ainda nesse semestre você vai ler o livro O Mapa da Minha Vida, porque ele está indo para a gráfica, vai ficar pronto, você vai ler o Mapa da Minha Vida. E no livro O Mapa da Minha Vida, nós aprendemos que antes de nascer, eu já tinha uma série de características que Deus colocou em mim. Essas são algumas. Dons redentivos são algumas. Mas eu nunca soube disso. Nós nunca soubemos disso. Mas há um dia em que Deus abre uma oportunidade de nós sabermos. E é dali para frente que você vai passar a utilizar. Certamente tudo que Deus fez com você e comigo até aqui tem o seu valor. Moisés poderia ter dito ao Senhor: Senhor, por que o Senhor esperou 80 anos? Quantas coisas eu fiz, quanto erro, como seria diferente se o Senhor tivesse me dado essa palavra da sarça ardente lá atrás, quando eu era novinho. Não, Deus não faz assim. Deus tem um motivo pelo qual, só agora, há tantos anos depois, Deus está te fazendo entender algo específico. É porque daqui para frente o Senhor tem uma estação nova. Eu estou entendendo que são marcas criacionais colocadas por Deus antes da queda. Então por que é que eu tenho essas características? Por que é que eu já tenho aqueles dons de Romanos 12? Mas por que é que eu sou tão difícil? Por que é que eu erro tanto? Por que é que algumas dessas características só evidenciam erros, defeitos, problemas? São às vezes características como essas que me colocam em condições de dificuldades, de angústia. Porque com a queda, a única coisa que o diabo poderia fazer com os dons que Deus colocou em nós, e mesmo assim só por meio de trevas, ele trabalhou para corromper. Então pode ser uma pessoa general, e um general vai à frente da guerra, e ninguém mais naquele exército tem coragem, mas o general tem coragem, e todo mundo olha para o general e fala assim: vamos, e ele é o general, é um só no meio de um batalhão inteiro, mas Deus colocou alguém lá que tem essa característica, então ele puxa, mas por causa da queda, ele passa por cima de todo mundo, em família ele já destruiu os filhos, o casamento está todo arrebentado, porque ele é general. Positivo. Minha mulher, me dá um beijo. Positivo.
E é possível que as suas características, que são muito boas lá no trabalho, dentro de casa ou em outros lugares, sejam um fracasso. Você já viu alguém que assim chega e está sempre vendo o erro, e fala assim, eu não concordo, e é o cara que arruma bagunça o tempo todo, seja no ambiente de trabalho, seja na reunião de condomínio, seja na rua, seja na família, no churrasco. Senhor, gente, eu quero falar, é o seguinte, assim, ó, eu vou votar em fulano de tal, é o cara que traz problema o tempo todo. A queda fez com que esse sujeito, que talvez tenha um dom de ser o profeta, quem olha o erro, denuncia e faz o reino, a luz entrar e transformar, mas a queda fez ele usar essas características só para o mal. Por isso o nome é dons redentivos. Eles precisam ser redimidos, restaurados, porque são dons puros, mas com a queda, eles me levam aos extremos. Uma pessoa introvertida é uma pessoa que tem uma potência de elaborar tudo aqui dentro, mas por causa do pecado, minha tendência é me introverter cada vez mais, a ponto do diabo levar alguém a ser cheio de vergonhas, constrangido, amargurado, amedrontado, envergonhado, e passa a vida sendo introvertido, e ainda levando os rótulos assim, esse menino é cheio de vergonha, esse menino, essa pessoa, às vezes, meu Deus, você precisava ser, eu não precisava nada, eu só precisava que esse dom aqui passasse pela redenção. Cristo entrasse nessas áreas da minha vida e começasse a processar aperfeiçoamento, alinhamento. Trabalhar, Senhor, ainda que eu seja Moisés, já 80, não quer saber mais. Não, ainda que eu tenha muita história de vida já. Eu quero que o Senhor entre. Eu quero que o Senhor pegue essas características e restaure. Eu quero isso, Senhor. Porque em funcionamento, elas vão apontar redenção. Por isso a expressão é dons redentivos. Você está recebendo alguma coisa? Você está compreendendo alguma coisa? Você tem certeza disso? Feche os teus olhos por um instante. Fale com o Senhor, eu estou num seminário, Senhor, num encontro ministerial. A minha igreja, os meus líderes, trabalharam para que eu recebesse uma porção elevadíssima, valor elevadíssimo, Senhor. Para ser verdade, ainda que você não saiba, eu estou colocando a minha vida inteira para isso. Para que os discípulos, as ovelhas que o Senhor me deu, tenham luz nessas questões. Então pode orar ao Senhor, Senhor, eu estou recebendo algo que não vai se perder. Essas sementes não vão cair em espinhos, nem em pedras, nem em terra batida. Eu quero isso, Senhor, na minha vida. Espírito Santo, nós te pedimos que com os teus dons, traga sobre nós porções de amor, que me desarmam, Senhor. Ainda que eu esteja cansado, ainda que a minha mente esteja fechada, amor, me enche do teu amor. Tão difícil pensar em amor no mundo de hoje, é tudo corrido, é tudo agitado, é tudo plástico, é tudo cenográfico. Senhor, eu quero do fruto do Espírito Santo. Bondade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio.
Eu quero, Senhor, do fruto do Espírito. Espírito Santo, manifesta em mim dos teus dons, palavra de conhecimento, discernimento, sabedoria, palavra profética. Leva-me nestes dias, hoje à noite, a orar em línguas. Eu quero orar em línguas e me edificar, Senhor. Eu quero intimidade com o Senhor, Espírito Santo. Eu quero. Nós oramos, Pai, nesta manhã, nesta noite. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor manifeste o teu poder em nós, que o Senhor opere na vida de cada um de nós. Aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que estão assistindo depois pela internet, nós estamos pedindo que o Senhor visite cada vida, Senhor, e que esse conteúdo seja de elevadíssima riqueza, importância, valor, poder, porque está escrito que o teu evangelho é poder para transformar todo aquele que crê. Queima o que porventura eu estou dizendo e não é teu evangelho. Mas, Senhor, multiplica exponencialmente aquilo que eu estou compartilhando do teu reino, do teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Acompanhe comigo aqui a próxima tela. E eu quero pedir a você que você, amanhã, ainda que seja final do dia, leia todas as telas que você vai receber. O termo dons redentivos pode confundir, por isso precisamos esclarecer. Ele não expressa que esses dons redimem. O termo não expressa, embora a palavra apareça, o termo não expressa. Eles não são redentivos, não são os dons que produzem redenção. Quem produz redenção é Cristo. A redenção é exclusiva na obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas os dons precisam ser redentivos. Os dons precisam ser redimidos. Como esse estudo, você vai ter tudo isso, é de um irmão chamado Arthur Burke, um americano que se dedicou a isso com muita profundidade. Você vai entender que ele usa redemptive, que é uma palavra em inglês, que ela sim carrega o sentido mais explícito de não ser quem redime, mas é necessário ser redimido. No português a gente precisa dar essa explicação. Ele não expressa que esses dons redimem, expressa que são recursos dados, que precisam passar pela redenção para cumprir seu propósito original. Chamamos esses dons de redentivos porque eles precisam ser redimidos em nós, para que então, em sua aplicação, passem a gerar redenção, cura e preservação na vida de outros. Você pode até operar dons espirituais sem maturidade. 1 Coríntios 12. Eles são ativados pelo Espírito, mas não consegue expressar o dom redentivo de modo saudável, sem transformação do caráter. Dons redentivos são restaurados pela redenção. Em ação genuína, apontam o caráter de Cristo e sua obra redentiva. Comunicam amor. Quando estamos usando esses dons, estão alinhados com as estruturas que Deus nos deu. Flui Deus. Flui Deus no trabalho, flui Deus na empresa, flui Deus na família, flui Deus na igreja, flui Deus em todo lugar, flui Deus. Por isso nós vimos lá antes, como Deus flui. Próxima tela. O foco não é o que você faz, mas como você é quando faz. O foco não é o que você pode fazer na igreja, mas a estrutura interna que o Espírito Santo potencializa com os dons de Cristo e com os dons do Espírito. E que usa aquilo que Ele já te deu desde antes e que foi redimido por Cristo na cruz, no seu novo nascimento. Então, não importa o que eu faço, eu tenho cargo tal, sou eu quem faço isso, sou eu que fiz aquilo. Por isso a gente busca tanto reconhecimento. Por isso, grande parte dos problemas de igreja, ou de comunidade, ou de família, ou de empresa, é ninguém me reconhece.
Ninguém deu valor. Não é isso. Porque eu mudei a forma de pensar. Eu não estou preocupado que alguém valorize o que eu faço. Eu estou preocupado que aquilo que Deus me fez para fazer esteja sendo feito. Deus flui, então os frutos vêm. Acabou. Estou satisfeito. Não preciso de mais nada. Cumpriu o propósito. O foco não é o que você faz, mas como você é quando faz. O mestre sem redenção se torna frio, crítico, destrutivo. O pastor sem redenção controla, sufoca, infantiliza. O profeta tem o dom do profeta, recebeu isso, mas sem redenção acusa, fere, divide. O governante sem redenção oprime, manipula. Alguém pode dizer assim, mas essa pessoa, ele é líder nato, que coisa, que talento. Mas se não tem a redenção de Cristo, se o Espírito Santo não está agindo ali, se os dons de Cristo não estão ali, se Deus não está ali, se não nasceu de novo, ele só oprime. Nós estamos vendo isso na pele. Próximo tela. Nós vimos 3 grupos de dons. Revisando, que você vai reprocessando e lembrando, a Bíblia ensina 3 grupos de dons. Eu quero só abrir um parênteses aqui, porque é imprescindível, é importante que faça assim. Nós não vamos amadurecer em Deus só com mensagens motivacionais. Nós não vamos amadurecer em Deus só assistindo na internet quem fala bem sobre tal e tal assunto e aquilo vai de encontro ao que eu penso, o que eu acho. Não, isso é balela, isso vai se perder tudo. A única construção que vamos levar para a eternidade e que é alimento sólido, rocha firme para enfrentar as tempestades, é quando eu estudo a palavra. Formei-me em elementos da palavra. Por isso toda mensagem, todo ensino, toda igreja, todo pequeno grupo, todo discipulado, toda conversa precisa ser fundamentado em princípios. Princípios da palavra, conhecer as escrituras, conhecer a doutrina bíblica. E nós estamos insistindo nisso, perseverando nisso. Os 5 dons de Cristo, os 9 dons do Espírito e os 7 dons redentivos. Você vai levar isso para casa, você vai ler esses textos, você vai revisar esses dons. E eu quero voltar agora, próxima tela. Vamos nos aprofundar, vamos caminhar mais um pouquinho, até mais alguns minutos, que você vai levar para casa algumas questões específicas sobre os 7 dons redentivos, que está sendo o alvo central desse encontro ministerial. Os 7 dons redentivos, porções de dons que já vimos, nos foram dadas. Foram dadas quando? Quando você se converteu, amém? Não. Foram dadas a todas as pessoas quando nascemos. E se formos mais profundos, e você vai estudar isso no livro O Mapa da Minha Vida, foram dadas a nós antes de existirmos. Por isso Davi, por isso Jeremias, por isso próprio Paulo, por isso a palavra do Senhor nos ensina com clareza, antes de eu ser formado, o Senhor já me conhecia. O Senhor já havia estabelecido quem eu sou, por que eu sou assim, para que eu estou indo à terra. Por qual propósito Deus está me pondo na terra? Não, foi porque meu pai e minha mãe... Não, na verdade foi o seguinte, meu pai e minha mãe eles nem eram casados, ou eles nem pensavam, foi um susto, foi um problema lá no namoro, foi uma coisa... Não, Deus sabe de todas as coisas. Porque você está aqui, Deus sabe, tem um propósito. Mas a vida foi assim, os anos se passaram, eu não consegui isso, eu não tive isso, não importa, em algum momento, ainda que seja lá no meio do deserto, Deus vai acender uma árvore. Deus vai falar com... Senhor, eu entendi.
Mas se entrar a luz do Senhor, e você realmente buscar o Senhor, Ele vai te revelar que a estrutura que Ele te deu, os dons que Ele te deu, é para frutificar para o reino. Seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na rua, seja nas férias, seja no meio da família, seja em qualquer circunstância. Próxima tela. 7 dons redentivos. Agora nós vamos ouvir sobre eles, e não se preocupe, você não tem que aprender tudo sobre eles agora. Você vai se aprofundar e vai gastar alguns dias, algumas semanas que você vai ter a alegria, o prazer de mergulhar neles. Primeiro, o dom profético, perceptivo. E você vai construir o entendimento de que esse dom profético não diz respeito aos 5 ministérios de Cristo, em que lá tem o ministério profético, mas diz respeito a uma estrutura interna de ação, que tem a ver com o perceptivo, clareza em discernir o certo e o errado. E agora você precisa se ver, se veja. Clareza em discernir o certo e o errado. Isso é característica que pertence ao dom profético. Busca por integridade. Não, isso não vai ficar. Não, nós não vou permitir. Não, de jeito não. Flui sem que você faça esforço. É uma estrutura interna que Deus te deu. Você sofre o dano, mas você vai estabelecer o que é íntegro. Isso pulsa dentro de você. Você está olhando para uma característica que Deus te deu, específica. Intolerância à hipocrisia. É claro que essa pessoa pode se tornar um crítico, se ele não for redimido. Está sempre criticando tudo, está sempre criticando tudo. Segundo dom, servidor, servo. Muito identificado na vida da igreja local como diáconos. Tem a facilidade em ver necessidades práticas e suprem-nas silenciosamente, trazendo estabilidade. Deixa comigo. Nós temos alguns aqui que eu olho que agora eu já sei quem são. Não precisa nem falar. Apareceu uma necessidade aqui, tu já faz essa coisa, já pega. Talvez você nunca tenha pensado que essa característica que te impulsiona, te induz, fosse um dom que Deus te deu. Se não redimido, sofre um mundo de tentativas do inimigo de matar, roubar, destruir. Mas se for redimido, vai levar outros a verem a redenção de Cristo. É importante você ver se você se identifica. Isso pulsa em mim para valer. Traz estabilidade. Pode ser explorado ou pode ser negligenciado. Isso pode, inclusive, fazer alguém negligenciar a sua própria identidade. Terceiro, mestre, ensino. Você conhece pessoas que são mestres em ensinar. Parece uma redundância. Senta aqui. É isso. Entendi. Vamos para a aula. Entendi. Gente, esse professor é um dom de Deus. Um dom redentivo. Ama conhecimento. Ama pesquisa, ama a base sólida, valoriza os processos lógicos, pode cair em frieza e pode também ter um excesso de racionalismo, mas é um dom que Deus te deu. Quem sabe você pode dizer assim, isso sou eu. Eu amo ensinar. Senhor, esse é um dom que o Senhor me deu. Esse é um dom que Deus te entregou.
exortador, que também é o encorajador. O exortar, no contexto evangélico, sempre parece o que aponta o problema, o erro, o defeito. Eu vou te exortar. Mas exortador é aquele que, naturalmente comunicador, conecta pessoas, motiva, inspira. Qual o risco de superficialidade ou da manipulação emocional? Mas é aquele que, vem cá, é assim, ó. Aqui você pode, vem por aqui. Ele mostra, ele aponta aonde está o erro e aonde pode chegar. Exortação. Você já viu alguém que está olhando de longe, está vendo todo mundo tentar, está vendo todo mundo tentar, está vendo todo mundo errar, tenta daqui, tenta ali. Assim, peraí, vem cá. Aqui, ó, você pode fazer assim, assim, assim. Oh, assim, eu ajudo aqui. Daí a pouco, resolveu. E você aprendeu alguma coisa. E você descobriu o caminho. Talvez isso esteja dentro de você. Próximo, doador. Tem o dom da contribuição. Normalmente, quando lemos esse dom da contribuição, nós paramos e fixamos a ideia de quem tem dinheiro e pode cooperar. Então, quem tem o dom de doação, um doador, é alguém que é... Vocês foram maravilhosos, generosos, mas geralmente, alguém que tem o dom de contribuir é alguém que é rico. Em igreja, na família, todo mundo vai a quem? É rico. O senhor podia ajudar? O dom de contribuir. Mas a gente está aprendendo aqui, é uma cultura nossa, é uma frase absoluta, dinheiro é a última coisa que você põe. Não dependa de dinheiro. Nós não precisamos de dinheiro para nada, nós precisamos da luz, do chamado, do comando. As demais coisas vão acompanhar. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não posso. Eu gostaria de ajudar, pastor, sabe, assim, eu fico querendo, sabe, fico querendo ajudar, mas assim, infelizmente, eu não posso. Talvez você tenha o dom de contribuição. E ao aprofundar nisso, você vai descobrir, eu tenho o dom de contribuição. Então vai passar pela minha mão todo o recurso que Deus quer que eu entregue para contribuir. Eu tenho o dom de doador, generoso, estratégico com recursos, sabe administrar. Ele pode cair em controle, manipular financeiramente, mas é um dom do Senhor. E talvez as portas dos recursos, das sementes para quem semeia, só estejam fechadas porque você ainda não viu. Eu tenho um dos dons redentivos, o dom da contribuição. E certamente, nós vamos aprofundar nele, certamente o diabo vai trabalhar para te impedir, te dar problemas, falcatruas, prejuízos, para você, olha, infelizmente eu não posso contribuir mais. E não é só ter dinheiro, é uma infinidade de coisas que você pode contribuir, executar. Eu tenho dito já há algum tempo, Arthur, você tem um dom de Deus, o dom de realizar. O Arthur vê, vamos fazer isso. E descobre. Aí você vai ver, o Arthur é um engenheiro, que ele tem trator. Onde está tudo mato, ele abre, faz avenida, põe os dutos, põe daqui a pouco asfalto, já está tudo uma avenida larga. Meu Deus do céu, o dom de contribuir, de realizar, de coordenar, de liderar. Eu quero isso, Senhor. Governante, o administrador, liderança natural, organiza sistemas, gerencia recursos e pessoas. Tem o perigo de se tornar controlador, indiferente às pessoas, mas é um dom, o dom de governo. Lá em 2007, eu ministrei uma série, eu vou resgatar esses vídeos, o dom de presidir. Esse dom aqui.
Eu não sei, pastor, eu acho que eu não tenho. Então, a última coisa que eu quero, eu não quero nada que eu tenho que liderar. Não tenho... Talvez o seu medo de liderar seja exatamente uma forma que o diabo usou para te segurar a vida inteira. O dom está aí, você vai prosperar no governo de algumas coisas, mas você, aqui está bom. Eu quero ver qual dom Deus colocou em mim, porque eu vou romper. Se o dom está aqui, foi Ele que deu. Isso vai prosperar, isso vai frutificar. Quais são os dons? Por último, misericórdia. É uma sequência de dons. Eu ainda não estudei por que é essa sequência. Eu nem sei se tem como estudar por que é uma sequência. Talvez no céu a gente pergunte, Deus, por que essa sequência? Por quê? Porque tem alguma coisa especial na sequência. E o último é misericórdia. Como estamos acostumando aqui na cultura do quem faz aviso, é o último, mas nem por isso é o menos importante. Profunda sensibilidade às emoções e ao ambiente. Busca harmonia. Pode se tornar passivo ou permissivo diante do pecado, mas é um dom de Deus. Está sempre olhando o que necessita de misericórdia e agindo com misericórdia. E eu repito, não é uma ferramenta que você tem e usa a sua estrutura interna, isso sim, nós podemos socorrer. Eu preciso entrar nisso. A ilustração do teclado, ela se torna muito simplória. Eu preciso ir lá e tocar. Mas se você tem o dom profético, fala assim, eu estou enxergando, Senhor, dá-me condição de administrar esse dom, porque eu estou vendo. Se o diabo entra nisso, eu vou ser o acusador. Eu vou perder a paciência, eu vou embora desse casamento que eu estou vendo, eu estou dentro dessa empresa, eu estou dentro dessa igreja. Mas se eu entender que talvez o Senhor esteja me dando capacidade para enxergar, porque eu sou perceptivo, é para redimido esse dom, eu ser uma coluna na vida da igreja, no trabalho, na sociedade, na família. Eu quero iluminar os dons, servo, mestre, exortação, contribuição, governo, misericórdia. Nós vamos até aqui hoje. E o salto de hoje para amanhã é, Senhor, quais são os dons que o Senhor me deu? Eu não aceito, eu não admito continuar um dia sequer mais na minha vida cristã sem saber isso aqui. Isso faz parte da minha identidade. E se eu desconheço minha identidade, eu nunca estou pronto para nada. Se eu desconheço a minha identidade, eu nunca estou pronto para nada, eu estou à mercê de qualquer coisa. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa também me abala. Qualquer coisa também me desestrutura. O medo se apossa. A insegurança. As dificuldades de relacionamento crescem. Eu preciso construir minha identidade em Cristo. Eu quero identificar que estrutura é essa que Deus me deu. Deus me fez assim. Pastor, eu entendi. Quando não tem o teclado, quando só tem alguém cantando sem instrumento nenhum, minha vontade é subir e tocar. Porque eu tenho o dom de tocar. Quando eu vejo que a água caiu, minha vontade é ir lá pegar o pano e limpar. Eu não sei por que não limparam. Eu não sei porque nessa festa, eu estou na festa, eu sou um convidado da festa. Eu não sei por que deixaram entornar aquele negócio e ninguém foi lá limpar. Agora tem minha vontade de já ter ido lá e limpado tudo. Talvez você seja alguém que está pulsando dentro de você a ponto de explodir, porque você tem estruturas de alma para servo. E ao iluminar isso, o Espírito Santo falou assim, você está vendo isso, filho? Fui eu que te dei. Você não tem noção dos recursos que estão aqui parados há anos, que são para você.
E que você pode levantar a mão e tocá-los e se apropriar deles. Você correu anos atrás do curso A, B ou C, do emprego A, B ou C, dessa ou dessa oportunidade, do reconhecimento aqui, ali. Você correu atrás de um monte de coisas da sua vida que são mesmo necessárias, importantes serem cuidadas, mas você foi por outros caminhos. É só andar por esse caminho. Eu já te dei um conjunto de dons, características, habilidades, e eu quero que você mergulhe nelas. E eu vou te trazer luz, porque a palavra do Senhor diz assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos quanto lhe pedirem. Eu quero os 5 ministérios de Cristo. Eu quero os 9 dons do Espírito Santo. Eu quero o fruto do Espírito na minha vida. Eu quero saber quais são os meus dons redentivos. Eu quero ter convicções. Eu tenho convicções há 20 e tantos anos de que eu sou INTJ. Eu estou compartilhando isso por uma instrução do Senhor. Eu estou levando já 150 ou mais, um pouco, pessoas já fizeram esse treinamento, levando os nossos discípulos aqui a entenderem quais são suas características. Porque eu quero me conhecer. Eu quero conhecer o que Deus fez. Assim eu vou conhecer o que o diabo está fazendo para roubar. E ele vai ficar esmagado debaixo dos meus pés. E eu vou experimentar mudanças impactantes na minha vida. E esse ano de 2026, nós vamos enxergar alinhamento. Cada um dos dons que Deus deu. Cada um dos homens e das mulheres dons da igreja local, fluindo naquilo que Deus concedeu. O fruto, a alegria, a realização, isso vai ser visto pela obra da igreja, seja a igreja local, seja a igreja o corpo de Cristo na cidade, como manifestação, o fluir de Deus.